Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Estou gravando essa live nesse dia 1º de 11, às 22 horas e 5 minutos, ok? Dei bom dia e dei boa tarde, porque depois eu vou postá-la, provavelmente amanhã já, no YouTube, tá? Hoje a live vai ser jogo duro. Nós vamos falar de traumas emocionais de uma forma dentro do meu conhecimento, né, das minhas possibilidades, profunda, porque eu venho trazer nada de novo, mas eu venho tentar instigar nas pessoas a se ajudarem em si. Valeu? Então vamos lá, até para aproveitar bem o tempo. Traumas emocionais pode envolver percas, né, para a morte, quando a pessoa entende como morte, como algo envolvendo uma espécie de aniquilação, de extermínio, no sentido de morreu, acabou tudo. Ou até mesmo não tendo uma visão tão rarefeita como os espíritas e espiritualistas, acreditando na vida após a morte, mas que a pessoa nunca mais vai ser vista fisicamente. Isso é uma perca, pode causar um trauma. Independente se for uma criança, um feto, ou até mesmo uma pessoa já de uma idade bem elevada. Traumas envolvendo bullying, ou quando não, maus tratos por pai, por mãe, e muitas das vezes também traumas por várias e diversas formas, maneiras de agressões e de opressões, tanto na infância, como também já na puberdade, ou quando não, até mesmo já após a mocidade na vida adulta. São variantes as formas de traumas e de dores e de sofrimentos, ok? Mas uma coisa que não é variante é o ser traumatizado. Cada ser tem a sua cota, o seu quantum, no seu íntimo, no seu interior, mediante o seu ego, o grau de consciência, mente humana, o seu conceber em vida, da sutileza das coisas da alma, do espírito, ou até mesmo as coisas mais instintivas, mais materializadas, da disputa, da preservação durante o dia a dia, perante o mesmo ego e grau de consciência. Assim, pela labuta, pelo trabalho ou pela sobrevivência. Então, cada ser sente a dor e o sofrimento de uma forma. Por mais que a dor e o sofrimento, mesmo sendo algo muito individual de cada um, o modo de sentir, de conceber, né, esta informação, dor e sofrimento ou trauma, quase sempre, se nós olharmos assim distante, quase sempre é a mesma coisa, só nas pessoas que causam uma diferença. Isso sem falar em sentido espiritual. Se nós falarmos em sentido espiritual, ou espírita, ou num olhar não mais psicoanalítico, psicológico, né? Eu sempre digo aqui nas minhas lives que eu respeito muito os psicólogos, os psiquiatras, até porque é a área deles. Eu posso ficar com a psicanálise, perdão, e a psicologia dentro de uma ideologia metafísica, né, e psicoterapêutica. E eu sigo Jung e Lacan, eu não sigo muito Freud, tipo, eu não fico culpando o pai e a mãe. Mas a gente entende, se olharmos dentro de um olhar espiritual, ou dentro de um olhar de emanação, dentro de um olhar de progresso e de evolução, nós não podemos dizer também que todos os pais e mães problemáticos têm filhos traumatizados. Se fosse assim, então, como seria esse mundo? Né? Muitas vezes uma família tem 30 pessoas, 10, 5, e uma é traumatizada. Por quê? Ela é pior do que as outras? Não. Isso eu estou falando de criação. Então, como é um assunto muito amplo, e eu não venho aqui trazer receita de bolo, nem muito menos sou detentor de varinha de condão, né? Eu venho apenas fazer uma explanação sobre os traumas emocionais, desde que as pessoas já pedindo que eu vou respondê-las, peço a elas ter muito cuidado a não expor as suas particularidades aqui no Facebook, e eu também não vou expor as pessoas, mas eu vou falar mediante o que eu aprendo nesses 26 anos como psicoterapeuta, dentro da psicanálise, trazendo uma visão muito particular minha, tá? De como a pessoa pode se resolver e se ajudar. Não é varinha de condão, é apenas um auxílio e é um mínimo, mediante a máxima da profissão que eu amo tanto, que eu posso tentar doar às pessoas.
me acurando também. Por que não dizer também me curando? Valeu, muito obrigado a todos, uma boa noite. E agora eu vou dar uma lida, ver se tem alguma pergunta, alguém que pode nos colaborar, senão eu vou tocar adiante e falar sobre traumas, né, e suas consequências em si. A gente entende que quando nós falamos de trauma, desacerto cognitivo, dupla linha de mão cognitiva de ideias, de ideais, de razão, de vazão, de instinto, de percepção, de intuição e de inspiração, até mesmo a ira, a raiva e, por que não, infelizmente, o ódio. Os traumas podem causar em algumas pessoas muito sensíveis ao externo, mas não tão acessíveis à sua própria paz no seu interior, até mesmo certas corruptelas na parte orgânica, na parte envolvendo o corpo, na somatização, causando alguns distúrbios, por que não dizer, neuronais, ok? Isto, traumas, mediante a um contínuo de sofrimento e a um contínuo de dor. Então, acaba a pessoa, muitas das vezes, criando algumas doenças, né? Somatizando nela mesma e materializando nela problemas neuronais, sinápticos. Hoje, graças a Deus, a ciência fala que a inteligência não vem por quantidade, né, de neurônios, mas vem por qualidade de ondas sinápticas, né, cerebral. Então, a gente não precisa ter um monte de neurônio para ser inteligente ou positivo. A gente tem que ter o neurônio que tiver que ter mais lúcido, luminoso, esclarecido. Então, uma das formas da pessoa que teve algum trauma e hoje necessita de remédios, né, esses lítios em si, que envolva os processos de depressão, bipolaridade, borderline e outros, TOC, e isso provindo de trauma, seja ele qual for, e é contestado que a pessoa tem problemas envolvendo os processos neuronais, né, que é um processo psicológico, não propriamente emotivo em si, mas é uma discordância de ideias, de ideais, né, de visão e de idealização de si na própria vida, e assim, para com tudo, para com o outro em vida, essa discordância de bem e de mal, certo e errado, lúdico, verdade, mentira ou razão, pode ter certeza que o conhecimento, ouvem bem, conhecimento pode ajudar muito essa pessoa. Agora, qual conhecimento? De si mesmo. Um conhecimento de si mesmo é um conhecimento que não abarca, não procura, não guarda futilidade. Toda pessoa que tem traumas e dentro da área psico-neuronal, na área dos neurônios, dos pensamentos, ela se contunde na sua realidade, tipo, ela quer sair de um senso repetitivo que lhe faz mal, porque ela acha que lhe faz mal, ou que o mundo, assim, ela acha que lhe faz mal. O autoconhecimento, mas é um autoconhecimento bem intelectual mesmo, não é sentir para o coração, não tem nada de romântico, mas só o autoconhecimento, sem se apoiar no lúdico, sem se apoiar na ilusão, sem se apoiar em vazões, né, fúteis. O que é vazões fúteis, Edson, intelectual? O que eu vou querer saber aramaico? Para que eu vou rezar um Pai Nosso em aramaico? Se eu tenho fé raciocinada, eu só fecho os olhos e agradeço a Deus pela minha vida. Isso, estou falando num grau para uma pessoa que se encontra numa momentânea enfermidade. Uma outra coisa, para que eu tenho que ir no monte? Se eu só preciso subir no monte de carcaça física chamado Edson Rosa, para orar para Deus de joelho, em pé, sentado, deitado, dormindo, acordado, seja o jeito que for. Estou dando vários exemplos, porque muitas das vezes a gente está num processo neuronal, num processo psicológico, e fica buscando livros que falam línguas, e fica buscando receitinha da vovó, e não estou debochando, nem mangando, nem muito menos ironizando, estou sendo justo com as pessoas que me ouvem. Fica buscando rituais, ritualísticas, místicas, que tudo leva à mesma coisa, a ela se sentir e a ela começar a se corresponder nas suas ideias, começar a se enxergar, a se ver nas suas ideias como seu verdadeiro ideal de paz na sua própria vida.
Então, roda, 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 vai acabar sempre aqui. É sempre em si mesmo. E isso vale também para as pessoas com problemas psicoemotivos e afetivos, que se sentem vitimizadas, lesadas, perseguidas, vampirizadas pelo mundo, injustiçada pela mãe, pelo pai, pelo padrinho, pela avó, pela sombra, ou tiveram traumas até mesmo agressivos, orgânico, como infelizmente acontece hoje em dia, tá? O ser humano um pouco mais, vamos dizer, doente, não todos, a pedofilia ou algo assim, algo sério, vale a mesma coisa, você pode fazer o tratamento que for. Não existe cura total externa, existe sim autocura interior. E não estou falando de coisas espirituais, estou falando de senso moral, de senso ético, de senso de integridade, de ser. Então, exercícios físicos, a arte, a música, o conhecimento são. O que é conhecimento são? Eu quero aprender um idioma porque eu quero fazer daquele novo idioma algo útil por mim. Eu quero subir no monte para gritar, para rezar, porque eu quero fazer deste monte algo útil por mim. Nunca fazendo o contrário, deixando que o que eu utilize me use, mas sempre fazendo aquilo que eu usar ser muito bem utilizado. Então, independente se for espiritual, se for técnicas psicoterapêuticas, se for terapêuticas, se for até mesmo as alopatias, tudo envolve o ser humano se autoconhecer e entender dentro do seu, definitivamente, que sair de traumas é uma questão de decisão lúcida. Eu já falei isso várias vezes aqui. Tem alguns amigos que dizem que não é assim, mas hoje eu não estou aqui para provar que eu estou certo, mas apenas para trocar uma ideia com vocês. Já vou começar a responder algumas pessoas, valeu? Como assim, Edson, decisão lúcida? Quer dizer que eu aqui estou com esse trauma, estou com 50 anos, sou traumatizado há mais de 40, e até hoje eu não tive uma lucidez, se eu falo 4, 5 idiomas, se eu sou juiz, advogado, promotor, carroceiro, pedreiro, se eu sou homem, sou mulher, branco e preto, se eu sou um ser humano, você está dizendo que eu não sou lúcido? É o que eu já disse. Positividade sem atitude equivale a nada. Lucidez é a verdadeira estratégia da esperança, aquele que não precisa da coragem para ter uma atitude para a sua melhora e para a sua mudança. Eu creio que é bem diferente. Então, muitas das vezes as pessoas confundem lucidez com espera de coragem, lucidez com conhecimento externo, lucidez com aprendizagem copiada, plagiagem de feitos exteriores. Lucidez é como é por si e como se faz em si. E, consequentemente, por si é o que se faz. Seja bom, seja ruim, a lucidez é uma energia propulsora. Então, quando a gente começa a pensar com maior lucidez, nós vamos afastando dos nossos tratamentos terapêuticos, espirituais, das nossas procuras de crescimento, história da vovozinha, história da carochinha, milagres curadores. E vamos nos aproximando da verdadeira ponte, não deixando de usar as coisas externas, mas vamos nos aproximando da verdadeira ponte que vai nos ligar à fonte da cura interior. Porque não adianta eu fazer nada para fora, e não interessa a terapêutica que for, se eu não tiver uma lucidez daquilo que realmente eu quero, com dor ou sofrimento, mas eu preciso ter um mínimo de lucidez, porque senão eu vou cair no desânimo da mesmice e, infelizmente, do conforto, de confortável, zona de conforto, da perseguição, do mesmismo e do vitimismo, que não tem nada a ver com pessoa lúcida, mas tem muito a ver com pessoas que só são positivas, mas não dão um passo à frente da sua sombra. Valeu? O lúcido não. O lúcido, a sombra fica sempre atrás. Lembrando que eu não estou aqui condenando ninguém, viu? A gente tem que falar com adultos e com adultos a gente está falando, tá bom? Com licença, vamos ver se tem alguma pergunta. Se puderem aqui me ajudar, muito obrigado. Podem fazer perguntas pessoais, desde que, né, como eu disse,
Eu sou muito direto, tá? Tem uma amiga que está perguntando, se eu não me engano, ela é lá do Japão. Um bom dia, isso é lá do Japão mesmo, a Miriam, tá? A Miriam, ela pergunta assim, trauma de infância, eu acabei de falar sobre isso. Por exemplo, eu vim de uma família, por mais que eu fui criado pelos meus avós, que a gente morou dentro de uma casa, 13 pessoas. Eu não posso dizer que todos os meus irmãos têm algum trauma por ter passado necessidade. Eu não posso dizer que todos os meus irmãos ou eu têm os mesmos traumas, e se lá temos. E se temos, com certeza não é da mesma forma que nós vamos nos expressar, tá? Se nós levarmos dentro de um processo psicológico, tá? E principalmente, não é crítica, tá? É uma observação. Eu não sou psiquiatra. E dentro de um processo na área da psiquiatria, já muda muito a fala do Edson Rosa, porque daí a tendência é ficar uma coisa mais uniforme. Como eu levo a coisa mais para o lado da psicoterapia e da psicanálise, já fica mais amorfa. Isso não me titula mais sábio, nem menos sábio, mais ágil ou menos ágil, mas eu tenho uma visão dentro da minha limitação mais ampla da situação. Porque quando eu vejo uma pessoa com trauma de infância, eu não posso ver só o pai que a maltratou ou a mãe que a desfez. Eu tenho que estudar, fazer uma anamnésia da pessoa e ver o que ela nutre como verdade em senso de realidade e como realidade num consenso de verdade a permutar a própria existência com o outro, a própria vida com o outro e a permanência lúcida ou não com o todo. E fora isso, eu preciso ter um feeling, não ser sentido, mas uma sensibilidade, se assim eu for espiritualista, sem misturar muito as fontes, né, psicanálise, psicologia com espiritismo, mas tentar trabalhar dentro das personalidades, se eu não quiser chamar de espírito, da pessoa, e ver se porventura não é um processo de uma personalidade que ela alimenta, que ela ludicamente, enganosamente sustenta durante muitos anos, que fora o trauma que o outro lhe cutucou e provocou, ela alimentando essa personalidade quase sempre, perdão pela palavra, de vítima, sustenta, alimenta, afugenta, aumenta e piora. Porque ninguém tem o poder de lhe ferir no sofrimento interno. As pessoas podem acoplar em você uma dor que você desconhece no teu eu. Mas ninguém tem o poder de acoplar na tua interioridade um sofrimento que você, de alguma forma, ou despercebida, porque ainda não foi ativado por você mesmo, ou não concebida, mas que está lá, em sistema nervoso puro. Por isso que eu repito, muitas das vezes, crianças traumatizadas da mesma família, criadas da mesma forma, nem sempre alimentam um trauma de um jeito, de uma forma, de uma maneira, tal qual seus irmãos, que passaram a mesma coisa. Mas trauma é trauma. A gente não está vitimizando e a gente não está minimizando um processo traumático, seja ele qual for, na vida de quem for e da forma que for, com vocês ou comigo. Não é essa a minha intenção. Mas se tem um trauma, procure ajuda, psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, psiquiatra, vai procurar uma casa espírita, vai fazer um curso de artes, vai tocar um instrumento, vai se modificar o seu momento interior. Porque o traumatizado, ele tem 3 feridas, ou muito mais, obviamente, para ser tratada.